Senhor nosso Deus, nós te pedimos, ó Pai, a direção desse culto aqui nesta noite. Hoje nós estamos reunidos, ó Pai, como igreja, para louvar a alegria do teu santo nome. Senhor, nós te agradecemos por essa chuva, Pai. Que o Senhor esteja, Pai, protegendo os irmãos que ainda estão no caminho. E que o nosso culto, Pai, possa ser uma bênção na vida de cada um aqui presente nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Como diz esse primeiro texto que nós vamos louvar, Jesus em tua presença, reunidos aqui. Amém? Esses dias nós estávamos de férias, viajando, né? E quando nós estamos fora do nosso ambiente comum, a gente começa a observar várias coisas. A gente começa a observar coisas diferentes do nosso cotidiano. E a gente foi para o Nordeste e lá nós vemos na beira da estrada várias culturas, né? E eles às vezes buscam tendências por essa coisa que não existem. Então, principalmente na Bahia, você vê muito em cima daquela serra, em cima de muros, capelas, escadarias, né? Eles estão ali para buscar uma coisa que não existe, uma coisa que não é real. Nós temos certeza que o nosso Deus ele é real. Não adianta a gente buscar no mundo, buscar lá fora, porque nós sabemos que só existe um Deus, que é o Deus verdadeiro, o Deus salvador.
Durante esse agora nós vamos estar louvando Deus em 375 do poder cristão. Segurança. Durante ele, você tem a oportunidade de estar dizimando, ofertando na casa do Senhor. Amém? Deus.
para o sustento da tua obra neste lugar. Nós te agradecemos por cada irmão dizimista, ofertante. Que o Senhor abençoe nossos empregos, que o Senhor abençoe nossas casas, nossas famílias. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graças a Deus. Rapidamente, nosso departamento de missões, esse ano, uma nova formatação, como conselho missionário, estaremos aí trabalhando com as lideranças de cada departamento, de cada união de jovens, adolescentes, mulheres e homens, e nós temos aí está acontecendo ali? Nova comarca que a gente criou, trazendo a identidade aí que a gente pretende trabalhar neste ano de 2026 adiante. Então nós vamos ver aqui que nós temos a nossa logo mãe, né, como base ali, a nossa bunda, e uma chama ali atrás dela, ali por cima também, que faz parte da nossa igreja, que representa a criação do Espírito Santo, que transforma vidas e impulsiona a igreja a cumprir a sua missão. E aí nós temos uma seta ali sentido para cima, apontando para cima, que simboliza a igreja em movimento, unida continuamente, enviada por Deus para obedecer o seu íntimo. E aí, ao fundo ali nós temos os traços ali que remetem mapa, dentro da logo, que representam ali povos, cidades, nações. Começar pela nossa cidade, nosso Mirassol, que é o nosso campo primeiro, né? Nós temos aí nosso trabalho, a gente desenvolveu o trabalho em Mirassol, Estado de São Paulo, Brasil e até os confins da terra. Então, primeiramente, trabalharmos aí a evangelização dentro da nossa cidade, a discipulado e continuar com a questão missionária, o apoio missionário. Atualmente nós temos aí o apoio a duas missionárias, que são a Isadora Dorcas, que está ali em Quitaús, e já estamos com ela há 3 anos, apoiando o trabalho de plantação de igreja do Ceará e do Quitaús. E a partir desse ano nós temos também a Beatriz, que é da nossa igreja mãe, filha do pastor Wilson, que é da igreja de Guaíra. Então nós vamos dar continuidade a esse trabalho. Então eu queria chamar nesse momento a Beatriz, a irmã Beatriz, que esteve também participando do Move, ela vai contar um pouquinho dessa experiência. Boa noite, igreja. É uma felicidade estar aqui de novo, compartilhando com vocês. Para quem não sabe, eu fui fazer parte do Move, junto com o Expresso, né? Que é uma escola de missões que tem todo o janeiro, todo julho. E nessa edição foi um pouquinho diferente para mim, bastante diferente para mim. Porque nas últimas 2 edições eu participei como aluna. Essa edição eu participei como liderança. Então foi uma diferença muito grande para mim. É muito diferente você vivenciar tudo sendo aluno e sendo líder. É uma bênção das 2 formas. Eu queria começar agradecendo pela igreja, pelas orações. Deu tudo certo, graças a Deus. Tivemos dificuldades, tivemos coisas que a gente não esperava, mas pela graça de Deus a gente conseguiu passar por tudo. Queria primeiro começar apresentando o pessoalzinho que estava com a gente. Daqui pode colocar a primeira imagem pra gente. Que esse ano a gente teve um grupo menor. Geralmente a gente vai lá para São Paulo, é um treinamento geralmente em São Paulo, depois a gente se divide. Esse ano a gente foi para Guaíra, e então de São Paulo não veio muita gente, veio 2 alunos só. Então o resto do pessoal todo é aqui do interior. Então a gente estava em 19, 20, mais ou menos 19, eu acho, porque o meu grupo tinha uma pessoa a mais. E então é o Moisés, que é o nosso diretor, eu, a Ana Júlia, a Gi e a Manu de líder.
Então, começar colocando para a igreja para orar, para a gente ter mais líderes, que a gente precisa de ajuda como é liderança voluntária, a gente precisa de mais gente para ajudar. Porque a gente nunca sabe quem vai estar no próxima edição, né? Então, como somos 4, 5, com Moisés, que é o diretor, a gente precisa de mais, e principalmente meninos, porque a gente tenta manter menino para liderar menino e menina para liderar menina, só que esse ano a gente não teve muita opção, era menina para liderar menino também. Então, esse é o pessoalzinho, é de 15, e eu era mais velha, de 25, eu e Moisés eram os mais velhos, mas o resto tem 15, 16, 17, 19, e a gente pode passar. Então, na primeira parte, na primeira semana, a gente ficou ali na igreja de Guaíra, fazendo o nosso teórico, né? Então, tivemos várias palestras, falando sobre graça, perdão, renúncia, sobre tudo que a gente precisa saber. E também, além das palestras, a gente tinha oficinas, que era para ensinar como seria na rua, como fazer tipos de evangelismo que a gente pode utilizar, evangelismo criativo, evangelismo com crianças, evangelismo com a pesquisa, que é o nosso foco no MOVE. Pode passar, Davi. O pastor Renato até esteve lá dando palestra pra gente, né? E aí, depois da primeira semana de muito estudo, a gente foi dividido em 2 grupos, e eu e a Ana Júlia ficamos liderando esse grupo aí, e o Moisés, a Giovana e a Manu ficaram com outro grupo. O meu grupo, ele começou indo para Pirangi, que é a igreja do pastor Silas, essa daí. O meu grupo estava a Sofia, o Wellington, o Otávio, a Carla, o Leonardo, a Kelly, o Felipe e a Ana, os integrantes do meu grupo. Pode passar. A gente ficou ali em Pirangi por mais ou menos uma semana também. Só que a gente não ficou o tempo inteiro em Pirangi. O pastor Silas, ele levava a gente para Vista Alegre do Alto, que é uma cidadezinha ali perto também. Muito pequenininha, eu acho que tinha 6 mil habitantes, se não me engano. E ele levava a gente. Você pode passar para a próxima imagem já. Daí é uma reunião que a gente estava, a gente já estava saindo. Desde o primeiro dia a gente já foi para a rua. A gente não teve muito tempo parado, não. A gente só parava se não desse mesmo para sair, ou estava passando mal, ou estava chovendo. Que choveu bastante também, por incrível que pareça, nessa época do ano. Então, meu grupo, pode passar também. Meu grupo lá, aí em Pirangi, pode passar. Aí já é em Vista Alegre do Alto. Então, a gente faz o quê? A gente divide eles. Normalmente, quando o número é maior, a gente deixa eles em 3. Essa menina aqui, ela era a Ana, da igreja lá de Vista Alegre. Mas, como a gente estava num número menor, a gente optou, eu e a Ana Júlia, de deixar eles em grupo. Então, é um menino e uma menina de cada lado da rua, e eles vão batendo em todas as portas, conversando com todas as pessoas. E é muito bom ver como eles estão na hora do treinamento e como depois na rua. Você pode passar já daqui. Aí já é em Ariranha. Depois de Pirangi, a gente foi para Ariranha. O pastor Gilson foi buscar a gente lá em Pirangi. E o pastor Gilson também fez a mesma coisa que o pastor Silas. A gente ficou 2 dias em Ariranha e depois ele levou a gente para Palmares. Se você passar, eu acho que já vai ser a próxima. Aí em Ariranha ainda, pode passar. E aí já é em Palmares. Aí o pessoal, a gente é sempre recebido muito bem pelas igrejas, graças a Deus. E em Ariranha, a Selma e o Nenê, que são pais de um menino que já participou também, o Gabriel, eles cuidaram muito bem da gente, eles levavam a gente para jantar na casa deles, faziam um churrasco pra gente, era muito bom. Pode passar. E lá isso daí em Palmares,
Lá em Palmares, o pastor levava a gente para fazer ação na rua também. Então, os meninos ficavam alternando, quem carregava a cruz, e a gente ficava fechando o semáforo. Não tem semáforo lá, na verdade. Então, a gente ficava fechando a rua principal e entregando folheto. A gente estava entregando pirulito com uma mensagem também. A gente fez isso em Vista Alegre do Alto, em Palmares e também em Itajobi, que é a próxima cidade. Pode passar, né? Aí já é em Itajobi, que é a igreja do pastor Eduardo também. A gente ficou em Itajobi 4 dias e foi os dias mais quentes que tiveram, assim, que nas outras cidades a gente não teve problema com gente passando mal por causa do calor, mas em Itajobi a gente teve. Eu fui uma delas, que baixou a minha pressão, estava muito quente aí em Palmares, mas graças a Deus deu tudo certo, a gente conseguiu fazer bastante casas. Pode passar, né? Aí em Itajobi já tinha um semáforo, era o único semáforo da cidade, mas estava muito, muito quente. Pode passar. E aí já era no nosso último dia, que a gente termina todos os dias de evangelismo, e aí a gente voltou para Guaíra, no dia 28, fomos para a célula lá em Guaíra, e no dia 29 o pastor Nilson alugou um lugar para a gente ficar. Então a gente almoçou junto e ficamos na piscina lá, brincando. Pode passar. Foi um dia muito bom, muito para descansar. Pode passar, tá bom? Pode colocar os números, por favor. E aí eu vou mostrar um pouquinho dos números que a gente tem, os resultados. A gente fica alegre, mais alegre, mas a gente também fica um pouco triste, porque a gente colocou muita gente mesmo. E é uma tristeza ver pessoas que entenderam o que a gente falou e falarem pra gente: não, mas hoje eu não quero, hoje eu não tô pronto ainda. E a gente fica triste com isso, mas a gente também fica muito feliz em ver os resultados que a gente teve, que a gente esses resultados vai ser de todos os grupos. Os outros 2 grupos, eles foram para Taquaral, para Monte Azul, para Bebedouro. Acho que foi só essas 3 cidades. E tivemos, por ser um grupo menor, a gente conseguiu ter um resultado muito bom. Foram mais de 600 pessoas que a gente falou. E foi muito bom ver o jeito que os alunos entraram e o jeito que eles saíram também do projeto. Porque você indo como aluno, você vivencia de uma forma totalmente diferente. Você está ali preocupado com como você está fazendo as coisas, você não está olhando como as pessoas como eles estão falando na rua, e eu tinha que me preocupar com isso. Como eu falava de liderança, eu estava me preocupando em como eles estavam, tanto que nas ruas eu não batia nas portas, eu só ficava indo de um grupo para o outro, para ter certeza que eles estavam conseguindo falar, que eles não estavam se desesperando, não estavam brigando com ninguém, porque a gente tem a tendência de querer discutir de vez em quando. E então a gente ficava entre os grupos e ver inseguranças que eles tinham no começo, porque antes disso aí a gente faz uma vigília, e nessa vigília a gente senta com cada um do nosso grupo e pergunta como eles estão se sentindo, com que eles estão, quais são os medos deles, e a maioria fala era a primeira vez. Vários deles do meu grupo era a primeira vez, e eles estavam com muito medo de não conseguir falar na rua. Vários deles eram muito tímidos, e tinha uma menina em específico, a Carla, que ela sentou comigo e falou comigo: Bia, eu acho que eu não vou conseguir, porque eu sou muito tímida, não vou conseguir. E aí, falei: vai sim, Carla, fica tranquila, o Espírito Santo que fala, não é a gente. Você consegue, você entendeu, então você consegue sim. E aí a gente foi pra rua, e eu sabia que ela conseguia.
mas a menina realmente me surpreendeu. Eu falei isso pra ela, eu falei pra Carla, que se eu um dia quiser orar por alguém, eu queria orar que nem você. Porque ela fala de um jeito tão claro, não usa palavras difíceis, mas é uma oração tão clara para a pessoa entender o que ela está falando. E na hora dela escutar, ela também usa palavras muito claras, ela fala muito bem. Eu falei, você estava com vergonha disso? Eu quero ter vergonha assim também, de falar desse jeito que você fala. E aí, aqui tá os resultados. A gente abordou 643 pessoas, fizemos 910 orações. Como a gente orou mais do que abordou pessoas, me perguntaram isso. Tem pessoas que as abordagens a gente conta por pesquisa. Teve pessoas que não quiseram fazer a pesquisa. A gente fazia questão de orar com a pessoa também. Então, se tinha alguém a mais na casa e a pessoa não quis fazer a pesquisa, a gente orava também. A gente fazia questão de orar com todo mundo. Folhetos entregamos mais do que isso, na verdade, porque meu grupo, os primeiros dias a gente não contou os primeiros folhetos, mas em média 1.234 folhetos. Tivemos 124 conversões, contando crianças e adultos, 15 reconciliações, e nesse ano a gente fizemos questão de focar em marcar visitas. Nos outros anos a gente não focava tanto nisso, mas esse ano a gente quis deixar marcado visita, número, endereço e pessoas que confirmaram que querem visitas para os pastores irem visitar. Então a gente teve 62 pessoas que aceitaram as visitas dos pastores, que é muito bom. Então é isso. Eu queria agradecer os irmãos pelas orações e pedir para os irmãos continuarem orando pelo projeto, pela liderança e por essas pessoas que a gente falou, que por mais que muitas não fizeram a decisão por Jesus ali, mas a semente foi plantada, né? Então, estar orando por todas as pessoas que escutaram e pelos nossos adolescentes, que eles são novinhos ainda e têm uma vida inteira pela frente. Então, está orando para que eles continuem nesse caminho, porque eles saíram muito animados. Vários vieram para mim falar que não imaginavam que eles iam ter esse amor por falar pela palavra de Deus, e eles saíram com muita vontade de continuar falando. E até no último dia, quando a gente estava se preparando para ir para o culto de encerramento, eles ainda estavam fazendo as pesquisas entre si, um com o outro, assim, fazendo pergunta: uai, gente, mas vocês não terminaram? Não, a gente quer continuar. Continua. Agora eu vou passar um videozinho de resumo que a gente passou no final do culto de encerramento, para vocês verem um pouquinho do rostinho do pessoal do outro grupo também. A igreja vai continuar orando pelas igrejas que a gente passou também, pelos pastores. São as igrejas de Vista Alegre do Alto e de Palmares são igrejas pequenininhas. Então, estar andando por essas igrejas. Ariranha e Pirangi são igrejas maiores, mas também são igrejas que têm uma população bem carente em volta. Então, e é uma população também muito religiosa, muito católica. A gente falou com muita gente católica. Então, continuar orando por todos eles, pelos pastores que receberam a gente também.
Vamos dar uma salva de palmas para esse trabalho de Deus, né? Que Deus seja louvado. A gente vai orar, vamos ficar de pé para a gente orar. A Beatriz começou a vir pela primeira vez, porque ela mesmo disse, né, como aluna, para participar. O pastor Nilson pegou ela de surpresa, eu até já brinquei com isso, né? Falar, isso é motivo de brincadeira. Mas nós que somos salvos sabemos que isso é bênção de Deus. No velório da minha mãe, estávamos lá no velório, minha mãe sendo velada, o pastor Nilson chegou, abordou a Bia lá na sala do velório, né? Bia, você tem que ir para o projeto missionário, né? E conversou com ela ali mesmo na sala do velório, e ela falou, mas eu nem sei o que é isso. Ele foi explicando, e Deus plantou no coração dela o desejo de estar ali a primeira vez, e agora já teve a oportunidade de liderar essas equipes. E esse ano já tem outros projetos aí, a gente está orando pela Bia. Gostaria de nos colocar essa vida dela no altar de Deus, né? Deus já tem usado ela como intérprete, como líder, e nós sabemos onde Deus vai levar. Ele sabe, é isso mesmo. Mas ela está se colocando à disposição do Senhor. E a nossa igreja tem todo o dever, não só de apoiar, investir, mas está intercedendo por ela, pela sua família, e por todos os adolescentes e jovens que estiveram ali. Isso é uma bênção de Deus, né? E eu estava conversando com o pastor Nilson, nós recebemos um MOVE aqui alguns anos atrás, e a gente tem visto, eu estive com vários deles que já estiveram aqui em Mirassol, e a gente tem visto o amadurecimento deles, né? Pelo menos uns 4 que estavam ali já estiveram aqui, uns 4 assim, e a gente vai vendo o desenvolvimento deles, o crescimento do Senhor. E isso é uma bênção, de deixar as férias deles para dedicar totalmente ao Senhor e ganhar almas para Jesus. Então nós louvamos muito a Deus por isso. Chama o Marcelo para vir aqui, hein, cara? Marcelo vai estar orando ao Senhor e orando pela Bia, também louvando a Deus pela vida dos seus pais, Maurélio e a irmã Simone, que abriram mão da sua filha aí por esse período, né? Vem cá, não é, irmã Simone, para a gente orar por vocês também, agradecendo a Deus pela vida dos filhos. Fica aqui do lado da Bia, do lado de cá, Marcelo. Vamos orar ao Senhor. Curvemos nossas frontes e oremos ao Senhor. Pai de misericórdia, grande é o Senhor. Louvamos o Teu nome, Senhor, e engrandecemos a Ti como único Deus, poderoso Deus, Criador de todas as coisas, único, onipotente, onisciente, onipresente. Te damos graças, ó Deus, pela Tua bondade e a Tua misericórdia para com o Teu povo, que se renova a cada manhã. Obrigado, Deus, pelo privilégio que nos dá de fazer parte do corpo de Cristo, que é a Tua igreja local, que se encontra nesse lugar, mas também se reúne, Deus, em várias cidades, estados, países, pelo mundo afora, Senhor, um povo escolhido pelo Senhor, um povo separado pelo Senhor para a Tua glória, Senhor. Nós te damos graças, a Deus, pela vida da irmã Beatriz, ó Deus, que tem se colocado, Pai, diante do Senhor para ser uma missionária, como o Senhor tem preparado o coração dela. Obrigado pela participação dela ali no MOVE, Senhor, por tudo que ela fez naquele lugar, por tudo quanto o Senhor proporcionou a ela, Senhor, naquele lugar, naqueles lugares onde ela esteve, por tudo quanto ela passou, pelas experiências vividas. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor, Deus, é grande e prepara grandes coisas na vida dos Teus servos. Eu tenho certeza, Pai, que o Senhor tem preparado na vida da Tua serva, a Beatriz. Obrigado por essa vida, obrigado por irmão Hélio, irmã Simone, Deus, pelos seus pais que têm se colocado na retaguarda, que têm se colocado ali, Senhor, de joelho diante do Senhor, intercedendo pela Tua serva. Rogamos por esta família, Senhor, diante do Teu altar de graça colocamos, ó Deus, e rogamos, ó Pai, que o Senhor venha agir. Obrigado, Deus, pela Tua igreja nesse lugar, por tanto, Deus, que tem feito, Senhor, nesse lugar, ó Deus. Nós somos poucos, ó Deus, mas o Teu nome tem sido glorificado através dessa igreja. Continua, Deus, a operar na vida da Tua igreja. Eis aqui o Teu povo, eis aqui a Tua igreja, Deus, que está sedento do Senhor, que precisa do Senhor a cada dia, a cada manhã, que nós levantamos, que nós, ó Deus, acordamos para mais um dia de batalha, Senhor. Obrigado, Pai, pelo privilégio que nos dá de ser conosco, de ser de cada um da Tua igreja, Senhor.
Aceita, Pai, o nosso louvor, a nossa gratidão. Nós rogamos a Deus, pedimos e entregamos ao Senhor a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos, por sentar, muito obrigado. Move o movimento para a vida. O nome da Escola de Missões da Igreja Batista de Guaíra. E aí nós vamos esse ano aqui na nossa cidade, na nossa igreja. Esse ano aqui na nossa igreja também temos desafios. Como os irmãos viram aí, nós estamos sendo missionários agora, formar 2 líderes, já tem aí em vista a nossa campanha de missões mundiais e muitas outras ações esse ano para honrar o nome do Senhor. Amém, queridos? Essa semana nós temos culto de oração terça-feira de manhã, e eu peço aos irmãos que lembrem a terça-feira que não apenas a gente tem um momento de oração aqui, mas terça-feira eu digo que eu estou ali no 52º Batalhão da Polícia Militar, aqui em Mirassol, que é responsável por significar em memória 31 municípios. E toda terça-feira Deus tem dado o privilégio de estar ali compartilhando a palavra de Deus com os PMs ali. Peço que irmãos estejam orando. Na quarta-feira de manhã eu estou no bombeiro, e à noite temos culto de oração também aqui na igreja. Nessa semana, na sexta-feira nós conversamos com os líderes, e nós vamos começar um estudo bíblico, sobre liderança, a liderança de Jesus, um líder com coração de servo, vai ser bênção. E na próxima sexta-feira nós teremos a arrumação para o bazar, que vai ser no sábado, não é isso, irmã Rosa? Quer falar algo sobre isso? Está convocada a mulher na sexta-feira. Sexta-feira? Às 18 horas. Só as mulheres? Os homens também, né? Então, quem estiver disponível sexta-feira, a partir das 18 horas, os homens para montar as mesas, arrumar tudo. E sábado começa? Às 9 horas da manhã, começa o nosso bazar. Então, vamos divulgar, obrigado, meu querido. Vamos divulgar nas redes sociais, falar com os nossos amigos, sábado, a partir das 9 da manhã, o nosso bazar. Tá bom? Deus seja louvado, vamos louvar ao Senhor. Logo depois da canção, nós vamos orar com os pequenos para o grupo infantil e vamos meditar na palavra. Pode ficar de pé. Vamos louvar aquele que é digno de honra, digno de glória. Digno de glória. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glória.
As crianças, por favor, os irmãos podem permanecer de pé. O Senhor é digno de glória, de honra, não há outro igual ao Senhor. Irmã Rita vai estar com os pequenos, vamos orar. Keila, aproveita que você está aqui, meu filho, olha para os pequeninos. Irmãos, eu gostaria que os irmãos estivessem orando pela mãe da Keila, a Eliane. Ela está passando por uma dificuldade de saúde. Eu gostaria que os irmãos estivessem orando por ela. Tá bom? Essa semana a Keila vai viajar para lá, para estar com a mãe dela, cuidando também, porque o pai está num congresso de pastores da igreja congregacional. Então peço aos irmãos que estejam intercedendo pela mãe da Keila. Tá bom? Vamos orar. Senhor, pedimos sua bênção para esse culto, Senhor, que as crianças estarão aqui no fim também a mensagem, que sua alma dirige o coração delas, para que elas possam ouvir, aprender, reter, fazer praticar no seu dia a dia. Abençoe a vida que está aí na frente, o Senhor possa conduzir da maneira, toda a humanidade, toda a sabedoria do Senhor para com em nome de Jesus. Nós podemos sentar e abra sua Bíblia no livro de Tiago. Tiago, palavra do Senhor, Tiago, capítulo 4. O meu irmão Júlio teve uma torção no joelho, está em recuperação, vamos estar orando por ele, clamando a Deus pela sua vida. Alguns irmãos não puderam estar conosco hoje, caiu uma chuva grande aí agora, na hora da saída de alguns irmãos, e vem um pouco mais distante, que enviaram mensagens, então não ia dar para chegar, né? Mas nós louvamos a Deus pela chuva também. Tiago, capítulo 4, a partir do verso 1. Assim diz a palavra do Senhor: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão os prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matai e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Vamos ler juntos o verso 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Amém? Vamos orar. Deus, obrigado pela Tua palavra, e mais uma vez pedimos pelo Teu Espírito Santo, que a Tua palavra encontre lugar no nosso coração, e nós sejamos, ó Deus, fiéis, não apenas à Tua palavra, mas ao Senhor, que é o Senhor desta palavra. E que assim, Deus, a nossa vida possa estar no centro da Tua vontade, para a glória e honra do Senhor e para a alegria nossa. Assim nós oramos agradecidos mais uma vez e suplicamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, todos nós queremos aqui, desejamos no nosso coração saber qual é a vontade de Deus para nós, não é verdade? E todos nós sabemos o que nós queremos de Deus. Todos nós buscamos em oração as coisas que queremos receber de Deus. Sejam bênçãos na área material, sejam bênçãos emocionais, né? Sejam realizações que tanto almejamos. Nós muito bem sabemos o que queremos de Deus. E é interessante que esse nosso querer das coisas, ou que Deus faça as coisas por nós, esse nosso querer tem muito a ver estritamente com aquilo que nós queremos, e nem sempre necessariamente com aquilo que Deus quer. Ou seja, nós queremos que Deus faça. E olha,
queremos que Deus faça a tempo, a hora e como nós queremos. É isso que acontece. Ó Senhor, tem que ser hoje, tem que ser agora. Queremos aquela palavra assim, ainda hoje, ainda essa semana, ainda esse mês. Deus vai conceder aquilo que você quer, aquilo que você deseja, aquilo que eu desejo. O próprio pastor Tiago vai dizer aqui que muitas vezes nós dizemos, vamos fazer uma viagem. Nós precisamos perguntar ao Senhor, é da tua vontade essa viagem? Então, diz ele, deveríamos dizer assim, Senhor, se for da tua vontade, eu irei. Se for da tua vontade, eu farei. Se assim o Senhor desejar, as coisas serão realizadas. Geralmente oramos para que Deus aprove as coisas que nós colocamos diante dele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Aí nós concebemos esta palavra do salmista e dizemos, bom, se eu entreguei o meu caminho ao Senhor, se eu falei para Deus tudo aquilo que eu quero, então ele vai fazer. Quando nós lemos João capítulo 15, versículo 5 até o versículo 7, quando Jesus Cristo diz assim, se vós permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então nós ficamos com essa última parte, pedireis tudo o que quiser que vos será feito. Ficamos com esta parte, né? Também nos lembramos da palavra de Jesus quando ele diz, olha, pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e encontrareis, porque todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, e todo aquele que bate, a porta se lhe abre. Não é assim? Então, basicamente, o nosso entendimento é que as coisas irão acontecer como nós queremos, mas nem sempre acontece como nós queremos, não é verdade? Primeiro porque nem sempre é da vontade de Deus. Agora, nós precisamos entender que para que a nossa vida flua, o nosso coração esteja fluindo na direção da vontade de Deus, nós precisamos cumprir aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Precisamos querer saber o que Deus quer de nós, não só aquilo que nós queremos de Deus. Talvez você fale, pastor, tem alguma coisa errada em eu querer muitas coisas de Deus? Não. Até porque quem pode dar todas as coisas é Ele. Não tem problema nenhum nisso. A questão é, nós precisamos querer as coisas de Deus, nós precisamos saber o que Deus quer de nós. Então, nós precisamos ter um desejo claro de querer. É o querer que nós precisamos. E aí tem alguns aspectos do querer. O primeiro deles é, precisamos querer viver debaixo da graça. Eu quero viver debaixo da graça. Todos nós sabemos o que é graça. Ou seja, eu não mereço, mas eu quero estar debaixo do teu favor. Quando nós paramos para lembrar das coisas que Deus nos deu sem merecermos, meus irmãos, nós nos tornamos cada vez mais gratos ao Senhor. Saímos a evangelizar, como a Bia compartilhou aqui, muitas abordagens. Compartilhamos de Jesus com os nossos queridos colegas de trabalho. Vocês sabem disso? Muitos não querem verdadeiramente uma Bia, entregar o seu coração para Jesus. Mas muitas pessoas querem o quê? Uma oração, não é isso? Posso orar por você? Pode. Toda oração ela é bem-vinda, mas não necessariamente o Cristo a quem oramos. Querem a bênção, querem a oração, mas não querem o Cristo, porque querer o Cristo implica em compromisso com Ele. Implica nisso, implica em termos um compromisso com o Senhor, muito mais do que a bênção que nós recebemos dele. Então, nós precisamos entender, e as pessoas precisam entender, quando nós anunciamos o Evangelho, que nós entregamos o coração a Cristo. Não é porque nós alcançamos a Cristo, mas porque Ele nos alcançou. Não foi eu e não foi
você que alcançamos a salvação. Foi a salvação de Cristo que nos alcançou. Não foram os nossos méritos que nos levaram à presença de Deus, mas foi o mérito do amor de Deus por nós que nos alcançou, a sua graça nos invadiu o coração e tem nos abençoado todos os dias. Por que servimos a Deus? Por gratidão. Somos gratos ao Senhor. É isso que faz com que eu e você, e cada um de nós aqui, tenhamos o desejo de servir ao Senhor com alegria, de servir ao Senhor com toda a força do nosso coração. Quando nós vemos lá em Deuteronômio capítulo 6, a palavra do Senhor ao seu povo, quando caminhava pelo deserto, quando recebem as leis, os mandamentos, ouve, ó Israel, o Senhor é o único Senhor, é o único Deus. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. É a vontade de querer estar com o Senhor, é a vontade de querer conhecer a Deus. Estamos hoje nos dias em que há muitas pessoas se declarando apóstolos, profetas do Senhor. Nós olhamos para os profetas da Bíblia. A vida não foi fácil para eles. Para nenhum dos profetas foi fácil a proclamação do Evangelho. Os profetas que se aclamam hoje nos nossos dias não têm enfrentado as dificuldades que enfrentaram os servos do Senhor. Talvez seja muito fácil eu profetizar sobre a sua vida palavras que já estão escritas na palavra do Senhor. Estamos aqui para falar as coisas que estão na palavra de Deus. E a palavra do Senhor se cumpre na vida de todo aquele que crê. Mas e aqueles que eram um pouco do Senhor, ainda não tinham a palavra de Deus em suas mãos, ainda não tinham o Espírito Santo dentro dos seus corações, mas precisavam profetizar em nome do Senhor? Irmãos, hoje nós temos o Espírito Santo. Disse Jesus que Ele nos guia a toda a verdade. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que quando o pastor Tiago vai dizer o seguinte: olha, vocês precisam tomar cuidado. Ele diz o seguinte: olha, muitas vezes somos infiéis, porque somos amigos do mundo. E ele diz o seguinte: todo aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Amizade com o mundo. E quantas coisas o mundo tem que aparentemente nos traz alegria e satisfação, sacia os desejos da carne, sacia os desejos da emoção, sacia os desejos do coração e saciam até os desejos espirituais. Verdade. Porque o que não falta são religiões, amuletos, talismãs, isso não falta. As pessoas têm uma série de religiões pelas quais elas podem se apegar e declarar a sua crença numa divindade, na natureza ou até mesmo no universo. Mas a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. O que traz prazeres que vêm do mundo, consequentemente traz destruições na sequência. Aquilo que traz alegria para o jovem, para o adolescente, para o adulto, para o ancião, aquilo que traz alegria está fora do propósito de Deus. Consequentemente, traz há pouco tempo um grande desejo de arrependimento e voltar atrás. E aí as consequências são grandes. Vivemos num mundo onde Deus está presente, mas vivemos num mundo onde Deus está ausente dos corações. Mas a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Satanás trabalha, queridos, para tirar das pessoas o entendimento das coisas espirituais. Eu até compartilhei no culto de oração, conversava com um jovem esses dias, e ele estava dizendo o seguinte: olha, eu gosto de energias positivas.
gosto de energia boa, positiva. E aí foi falando, eu gosto de coisas boas, eu gosto de música que traz uma boa energia, eu gosto de energias positivas. E ele falou para mim assim: o senhor é pastor, o que o senhor acha disso? Eu disse: as energias positivas, os desejos de fazer coisas boas é bom. Mas eu perguntei para ele: o que realmente é fazer coisas boas? O que você classifica realmente como fazer algo bom? E imediatamente veio ao meu coração e eu falei para ele: eu conheci um jovem, aliás, eu conheci algumas pessoas, mas eu conheci um rapaz lá no Rio de Janeiro, quando eu era pastor ali, e ele era um justiceiro, ele matava pessoas. E um dia, conversando com ele, ele foi à igreja, sentamos para conversar, e eu peguei e falei para ele assim: meu filho, você não se sente mal em matar pessoas? Isso não incomoda o seu coração? Não traz tristeza para você? Ele olhou bem para mim e falou: pastor, não, eu estou tranquilo. O senhor sabe por quê? Eu só estou matando gente que tem que morrer. Foi a expressão que ele usou. O camarada, ele entra no tráfico, ele sabe que não pode dever a boca de fundo, ele vai lá, ele pega a droga, não paga, ele sabe que ele vai morrer. Então, eu fiz o que tem que fazer. A pessoa fez o mal para outra pessoa, ele sabe que aqui ele não pode fazer isso. Então, se ele fez o mal, ele já sabe, pastor, que é assim. Se ele fez, ele vai morrer, é a consequência. Então, eu só estou fazendo aquilo que eu preciso fazer. Na mente e no coração desse rapaz, ele estava fazendo o que era certo, coisas boas. Na concepção dele, ele estava eliminando da sociedade alguém que era pior do que ele. Na concepção dele, ele estava varrendo da sociedade aquele que poderia fazer muitos males. É interessante que a maioria dos filmes que nós vemos hoje, e esses filmes de ação, né? Antigamente nós víamos filmes românticos e o término do filme terminava com um casamento, não era assim? Eu estava até me lembrando que terminava um casamento, que tinha um carro esperando, com umas latinhas atrás, era assim. Os filmes de romance terminavam assim. Mas hoje não é assim. Hoje, ao longo do filme, a pessoa fica com um, depois fica com o outro, e depois faz sexo com um, faz sexo com o outro, até ver se é a pessoa realmente que ele vai querer ficar, ou ela vai querer ficar, porque ninguém é de ninguém. Os filmes de ação hoje são filmes extremamente violentos. E alguns têm até no seu chamado, no seu título, vingança. Ficamos até assistindo os filmes e torcendo para que a vingança seja feita, não é assim? Você fica torcendo para que aquele que fez o mal, ele seja completamente eliminado. E é isso que está nutrindo o nosso coração. E sem nos apercebermos, nós estamos nos tornando amigos do mundo e estamos nos tornando inimigos de Deus e da sua palavra quando anuncia as coisas do Senhor para a nossa vida. Estamos sendo cada dia mais tomados por esta sociedade que tem pregado e anunciado coisas que nada tem a ver com as coisas do Senhor. As pessoas estão valorizando coisas das quais de fato não deveriam ser valorizadas. Mas é assim que nós estamos vivendo os dias atuais. Pode fazer, pode experimentar, pode fazer o que te interessa. Se isso te traz alegria, faça. Vá em frente. Se isso te traz prazer, avança. Mas, queridos, nós precisamos viver debaixo da graça. Pastor, somos melhores do que aqueles que não conheceram Jesus? Não, não somos. Pastor, nós somos melhores do que aqueles que recusam a Cristo? Não, nós não somos. O que faz de nós crentes, diferente daqueles que ainda não tiveram uma experiência com Jesus, é a consciência que o Espírito Santo nos dá quando nós entendemos exatamente que não fomos nós quem alcançamos a Cristo, mas Cristo nos alcançou. Os nossos pecados que foram perdoados, as nossas mazelas
que o Senhor tirou do nosso coração, as consequências dos nossos erros, que poderia hoje estar nos colocando numa situação profunda de desespero e dor. Mas a graça do Senhor nos alcançou. Então precisamos decidir não sair debaixo desta graça. Por isso que Cristo vai dizer: se vós permanecerdes em mim, não saia de debaixo da graça de Deus. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, aí sim pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Mas Tiago, ele continua afirmando o seguinte neste texto. Ele diz o seguinte: supones que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça, pelo que Deus diz. Pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Resiste aos soberbos. Esse é um grande perigo da nossa experiência com Deus: sermos soberbos, acharmos que já sabemos tudo, acharmos que em termos de vida cristã está tudo em ordem, acharmos que o tempo que oramos está perfeito, acharmos que o tempo que passamos lendo a Bíblia está excelente, acharmos que a nossa dedicação ao reino de Deus está perfeita. Soberbos. É isso que não nos permite mergulharmos e irmos mais fundo. É isso que não nos... Sabe por quê, irmãos? A gente acha que Deus está nos aprovando em tudo que fazemos. Você está em pecado, mas está trabalhando. Você está em pecado, mas tem dinheiro no banco. Você está em pecado, mas a sua família está tudo bem. Você está em pecado, mas está com saúde. Então você fala: bom, pera lá, eu acho que eu não sou tão pecador assim. Por isso que João, quando ele escreve, ele diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado, mentimos e não praticamos a verdade. Os irmãos concordam comigo que dificilmente a gente se ajoelha para pedir perdão pelos pecados? Concordam comigo sobre isso? Quando foi a última vez que rasgamos o nosso coração diante de Deus, listando todos os pecados e continuamos pecando, e continuamos repetindo, e continuamos fazendo? Ele começa essa carta, essa palavra, dizendo: de onde provém as guerras e contendas que há entre vós? De onde procedem? De onde senão os prazeres que militam na vossa carne? Ah, pastor, eu nem gosto de samba, eu nem gosto dessas músicas, mas de repente elas penetram aqui na sua mente. Ah, pastor, mas eu nem queria ver isso, mas os seus olhos viram. Ah, mas eu não queria ter esse tipo de sentimento, mas temos. Porque ainda temos uma natureza carnal, ainda temos essa natureza, é a luta entre carne e espírito, e então nos esquecemos de todos os dias. Ah, sim, pastor, mas eu agradeço todos os dias. Sim, agradecemos. Mas todos os dias confessamos os nossos pecados. Senhor, hoje eu quero pedir perdão ao Senhor porque pensei que não deveria ter pensado. Senhor, eu quero pedir perdão ao Senhor porque eu falei que não deveria ter falado. Senhor, eu quero pedir perdão ao Senhor pela minha omissão. Eu não me posicionei diante de uma situação que eu deveria me posicionar. Senhor, eu não fui claro. Senhor, eu perdi a oportunidade de compartilhar o teu amor. Senhor, eu peço perdão ao Senhor porque eu não confiei em Ti de todo o meu coração. De onde provém as guerras? Veja que ele continua dizendo: Deus, ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Não saia de debaixo da graça de Deus. É ela que mantém você vivo. E quando eu estou dizendo de vivo, eu não estou falando de vivo fisicamente, é o que mantém você vivo espiritualmente. No início do capítulo do livro de Tiago, ele vai dizer sobre a questão do pecado. Ele vai falar sobre olhamos, desejamos, concebemos, pecamos, assim como aconteceu no Éden. O que a serpente fala para Eva: olha, se você comer, você vai ser igual a Deus. Ele não quer isso, que você saiba. Ele não quer que você seja igual a Ele.
E o inimigo das nossas almas, ele procura fazer isso. Não, continua vivendo o que você está fazendo. Haja visto, queridos, que a nossa sociedade, ela vive assim. Eu estava conversando com um amigo essa semana. Tem um querido que, há pouco tempo atrás, ele falou comigo que não acreditava em nada. Ele disse: pastor, eu não penso em nada assim sobre Deus. Para mim está tudo bem. Tenho emprego, tenho família, está tudo bem. Mas Deus tem me dado o privilégio de conversar com esse rapaz. E essa semana estávamos conversando e algumas dúvidas ele começou a colocar. E foi a oportunidade de eu dizer para ele sobre o que a palavra de Deus diz sobre isso. O mundo, queridos, está em dúvida. As pessoas têm dúvidas sobre o que fazer, sobre o que falar, para onde ir, sobre o presente, sobre o futuro, sobre a eternidade. Pastor, eu acho que as pessoas não estão com dúvida assim, não, estão assim, queridos. É só a gente sentar para conversar. E nós estamos com dúvidas? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não saiam de debaixo das bênçãos do Senhor. Você crê que as bênçãos vêm de Deus? Então não saia de debaixo delas. O Senhor diz ao seu povo: eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhei hoje. Josué, como citei aqui no domingo passado, ele diz aos seus queridos, ao povo de Deus: o que é que vocês querem? Servir aos deuses da além do rio? Olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O que é isso? Posicionamento. Não saia de debaixo das bênçãos de Deus. E não só isso, não permita que as bênçãos que Deus lhe dá lhe tornem uma maldição na sua vida. A bênção é bênção. Como nós utilizaremos a bênção é que se torna uma maldição. A bênção sempre será bênção. Mas se nós pegarmos a bênção de Deus e usarmos para nós mesmos e usarmos para a vontade de Satanás, então as bênçãos se tornarão maldição a nós. Então sujeitai-vos a Deus. Ou seja, sejam sujeitos, sejam obedientes a Deus em tudo que Ele vos disser. Mas como ser obedientes a Deus? Conhecendo a palavra de Deus. O salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para pecar contra ti. Mas quantos conhecem a palavra de Deus hoje? O Senhor Jesus afirma o seguinte: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Dizermos que não conhecemos e somos ignorantes da palavra não nos isenta da responsabilidade de colhermos as bênçãos do Senhor ou estarmos fora dela. Porque o Senhor deseja que nós não sejamos ignorantes quanto à vontade dele para a nossa vida. E elas nem seriam nessa palavra. Há algumas coisas na nossa vida, irmãos, que vão demorar para acontecer. No capítulo 29 de Jeremias, o profeta profetiza, e é interessante que ele fala ao povo de Deus no exílio, e ele diz o seguinte: olha, a bênção de Deus, o Senhor fala para ele: não é para esse tempo, mas fiquem firmes. Tem algumas coisas que não vão acontecer hoje, nem agora, e nem semana que vem. A questão é: estamos firmes e prontos para guardar, firmes no Senhor, glorificando o nome de Deus? Sim ou não? 400 anos como escravos do Egito. Perderam a visão de Deus, perderam a visão do reino. Quando vem Moisés, Deus opera sinais e maravilhas. Mesmo assim, eles continuam não crendo. As pragas. Mas agora estão no deserto, diante do primeiro desafio que eles têm. Eles recorrem a Moisés e começam a reclamar, e reclamar, e reclamar, e reclamar. Você é um reclamão? Uma reclamona? Você reclama quando vem os desafios? E virão, queridos.
serão poucos, serão muitos. Mas sujeitai-vos a Deus, portanto, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O que nos cobre é o sangue de Jesus, amém? Ficou um amém tão fraco. O que nos cobre é o sangue de Jesus, amém? Amém. É isso que nos defende do inimigo das nossas almas. Quando Satanás olha para você, lavado e remido pelo sangue de Jesus, ele vê o sangue de Cristo cobrindo você. Mas resista a Satanás. Todos os dias ele virá para tentar você, porque esta é a função dele. Ele é chamado de quê? Tentador. Ele não descansa, porque ele quer derrubar você. Ele quer aniquilar a sua vida. Ele quer acabar com a sua casa, ele quer acabar com o seu casamento, ele quer acabar com a sua alegria. O que Jesus fala sobre Satanás? No mesmo texto que Jesus fala sobre ser o pastor das ovelhas, que guia, que dirige, ele fala sobre o inimigo, ele fala sobre o ladrão, ele fala sobre Satanás. O ladrão não vem senão a matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Por isso que Tiago vai dizer: olha, resistir ao diabo, fiquem firmes. Pedro, no capítulo 5, ele vai dizer: o diabo ele anda como leão ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar, mas resistíveis, firmes na fé, porque não é só você que está passando pela prova. Tem outros irmãos seus em outros lugares do mundo passando pelas mesmas aflições, problemas financeiros, enfermidades, lutas de toda monta. Qual é o segredo da vitória? Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobro, limpai o coração. Se chegar a Deus, e a consequência é clara, e Ele se chegará a vós. Purificai as vossas mãos. Quanto da nossa vida, do nosso pensamento, do nosso caráter, da nossa personalidade estamos submetendo ao Senhor? Quanto? Pastor, eu sou uma pessoa boa. Todos nós aqui somos bons, até a página 2. A página 2 é que muda o negócio. Porque você fala assim: eu sou muito bom, mas não pisa no meu carro, não. Né? Quer dizer, eu sou bom, mas se pisar no meu carro, olha lá. Né? Eu sou muito bom, mas não tira a minha razão, não, porque o negócio fica feio. Ou seja, sou muito bom, mas se tirar a minha razão, eu posso ser uma pessoa ruim. Aí você fala para o outro assim: ah, você não me conhece. E às vezes, irmãos, a gente usa até aquela expressão: ah, se eu não fosse crente, ah, se eu não fosse convertido. Ou seja, você ainda se via no velho homem que está dentro de você. Ah, se não fosse crente, você ia ver o que ia te acontecer. O velho homem tem que ser sepultado. A gente não pode ficar admirado com ele, lembrar dele com saudade. Ah, mas o velho homem, ele tinha lá o seu defeito, mas ó, se chegar a Deus, purificar as mãos. E aí ele diz o seguinte: vós que sois de ânimo dobro, limpai o coração. A gente tem que tirar o entulho. Sabe como tirar o entulho? Quem já fez obra aqui sabe disso, né? Tem que tirar o entulho, não tem? Tem que limpar o guarda-roupa de vez em quando, não tem? Tem que arrastar os móveis do lugar, não tem? Tem ou não tem que fazer isso? Nesses dias de bazar agora, o que você aproveita para fazer? Vai lá no guarda-roupa, tira um monte. Então vou levar para a igreja isso aqui, vou doar lá no bazar. Entulho, não serve mais, não dá mais. Purificação. Senhor, purifica minha alma. Aí o versículo 9 e 10 para a gente terminar: afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Pastor, mas será que Deus quer que a gente fique triste?
Não, ele está falando desse contexto aqui. Se você está achando que está tudo bem, tudo legal, é só motivo para risada, então dobra o coração e humilhai-vos na presença do Senhor, porque Ele vos exaltará. Há momento de tristeza e momento de alegria. Há momento de choro e há momento de sorrir. Eclesiastes diz isso. Só que isso tudo, meus irmãos, é parte de um processo. É parte de um processo. Dá a impressão que tudo vai ser resolvido hoje e agora. O Senhor vai resolver todos os problemas da minha vida hoje. Não, Ele não garantiu isso. Ele garantiu que vai estar com você todos os dias, mesmo você estando com o problema. Humilhai-vos, porque Ele a seu tempo vos exaltará. Aí a pergunta é: que tempo é esse? Eu não sei. Você sabe? É o tempo de Deus. Agora, essa exaltação, irmãos, ela pode ser um dia, ela pode ser um ano, ou ela pode ser todos os dias, ou ela pode ser cada instante. Não é verdade? Tem situações que vai acontecer na sua vida e não precisa chegar aquele dia. Opa, hoje o Senhor está me exaltando. O Senhor está te exaltando hoje. Só que você levantar a cabeça, só que você levantar para trabalhar, só que você voltar a sorrir, é o Senhor te exaltando no meio de uma situação completamente vexatória. Quando todos achavam que você não tinha mais como levantar e avançar, você se põe de pé, porque o Senhor te abençoou. Depois de uma noite de luta, depois de um tempo de choro, depois de um momento de lágrimas, depois de um tempo de pranto, depois de um tempo de se render, de se humilhar, o Senhor nos manda levantar, enxugamos os olhos e avançamos para a glória do Senhor. Então, se tem duas coisas que a gente pode aprender em tantas desse texto, são duas: não saia de debaixo da graça de Deus. A outra: não saia de debaixo das bênçãos do Senhor. E como fazer isso? Chegando-se a Deus, purificando o coração, se humilhando e aguardando o tempo do Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos louvar com a canção. Depois eu vou despedir dos irmãos uma vez. Enquanto a gente louva, você vai colocando o seu coração no altar de Deus. Vai colocando diante do Senhor as aflições, as lutas, os problemas, as dificuldades, os medos, os temores, os anseios. Vai apresentando ao Senhor, vai se chegando a Ele. Olha, eu estou tão longe de Deus, estou na igreja, mas estou tão longe. Então hoje é o dia de voltar para perto do Senhor e ficar bem quietinho debaixo da sua graça. Debaixo do seu nome. Vamos orar. Todos necessitam
Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Pastor, está tão difícil, eu nem sei como orar. Eu nem sei o que falar com Deus. Eu já falei tudo que eu tinha que falar, eu já nem sei mais o que eu falo. Eu já nem sei mais o que eu sinto. Eu já nem sei mais o que fazer. Eu quero orar por você. Coloque-se diante do Senhor. Talvez você já falou algumas coisas, você fala, mas Senhor, me perdoe até por ter falado isso. Ele perdoa porque Ele ama. Você está passando pela prova, pela luta. Você está passando pela luta contra o pecado, contra a carne. Você sabe que isso está afastando você de Deus. Então vamos orar. Deus, precisamos de Ti, não queremos sair debaixo da Tua graça, porque a Tua graça nos alcançou, a Tua graça nos comprou, a Tua graça nos redimiu, a Tua graça nos limpou, a Tua graça nos tirou das garras de Satanás. Foi a Tua graça que impediu de sermos destruídos e tem sido a razão de não sermos destruídos. A Tua graça nos poupou de tantos outros tormentos e sofrimentos. E as Tuas bênçãos têm sido sobre a nossa casa, nossa vida, nossa família. Muito obrigado, meu Deus. Agora, Senhor, colocamos diante de Ti, meu Pai, as mazelas das quais temos que enfrentar nesse mundo. Colocamos diante de Ti, ó Deus, as dores que esse mundo nos tem infligido, ó Pai. Colocamos diante de Ti os desafios, ó Deus, de estarmos vivendo num mundo sem Deus, de convivermos com pessoas sem Deus. Estamos convivendo num mundo de pessoas que não querem Deus. Estamos vivendo num mundo violento, ó Deus, estamos vivendo num mundo em que as pessoas não conhecem a paz. Ó Deus Todo-Poderoso, abençoe os Teus filhos e filhas aqui, Teus servos e servas, meu Deus, ajuda cada um a chegar-se ao Senhor cada vez mais, a sujeitar-se ao Senhor e à Tua palavra, ao Teu querer, à Tua vontade. Ó Deus Todo-Poderoso, suplicamos em nome de Jesus a cura dos enfermos, meu Pai. Pedimos pela Arleiliane, Senhor, coloca a Tua mão sobre ela. Serva do Senhor, ó Deus, passando por lutas de enfermidade. Cura a Tua serva, Senhor, em nome de Jesus. Que ela sinta a Tua boa mão sobre ela. Teu servo com Júlio também essa noite, ó Deus. Coloca a Tua mão curando ele, Senhor, em nome de Jesus. Outros servos Teus que têm travado batalhas na área da saúde mental, Senhor. Porque há tantas aflições neste mundo que tantas vezes a tristeza invade o nosso coração e até nos esquecemos, ó Pai, da alegria que o Senhor nos dá. Ó Deus, assim como o salmista suplica, nós também pedimos, torna a dar-nos a alegria da Tua salvação. Restaura, ó Deus, o nosso coração, nossa alegria, o nosso gozo, a nossa vontade de servir ao Senhor. E, ó Deus, enfrentamos de forma muito clara o inimigo das nossas almas. Satanás nos tenta todo dia para que a nossa natureza tome conta das nossas ações. Em nome de Jesus, ó Deus, repreenda a nossa natureza carnal e que nós queiramos, ó Deus, ser homens e mulheres espirituais. Queremos ouvir o Senhor, queremos ver o Senhor, ó Deus, em cada ação da nossa vida, do nosso coração. Queremos, ó Deus, ter um lar de paz, uma família abençoada do Senhor. Queremos, meu Deus, influenciar os nossos amigos a desejar conhecer a Ti de todo o coração. Por isso, meu Deus, molda-nos, transforma-nos e ajuda-nos, ó Pai, a vivermos na Tua presença para a Tua honra e a Tua glória. E assim, ó Deus, suplicamos que o amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, a eterna consolação do Espírito Santo de Deus seja conosco aqui e com todo o Teu povo espalhado sobre toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Abençoa teu irmão em nome de Jesus e não vai embora sem tomar um cafezinho. Deus te abençoe.
mover as montanhas e tem poder.